Olá, gente querida! Quanto tempo que eu não venho aqui falar especificamente com vocês num vídeo sobre alguma questão relacionada ao tarô, né? Faz um tempinho mesmo. Eu precisei dar uma reorganizada nas minhas coisas, tava com muita tarefa, muita atividade, e quando a coisa começa a ficar muito na base da obrigação, eu costumo rever, sabe? Não porque eu sou melindrosa, mas porque normalmente quando eu produzo na base da obrigação, o resultado não é bacana. Então eu penso muito mais no público do que necessariamente em mim nestes momentos, né? E aí são aquelas horas que eu resolvo reorganizar a minha agenda. Então, estava fazendo muita coisa e falei, bom, vou dar uma diminuída na produção do YouTube, até porque por aqui eu tô com um projeto agora em parceria com o Ângelo Gabriel do canal o Eremita, que chama Tarô Zoom. Inclusive, se você não conhece, já segue a gente lá, que toda semana tem um vídeo novo da gente conversando sobre tarô, reclamando, fofocando, se divertindo e pensando também a sério de vez em quando, tá? A gente também fez o projeto das 3 lives sobre inteligência artificial e os seus impactos diretamente no tarô, que também está disponível aqui no meu canal e no canal do Eremita. Então vejam, né? Junta isso com o meu podcast tarologuês, com o núcleo de tarô, onde é uma masterclass por mês, com o curso do mês. Chegou uma hora eu falei, cara, eu preciso dar uma reorganizada aqui, senão eu vou pirar, né? As pessoas acham que a vida da mulher autônoma que trabalha home office é tranquila, mas nossa, tem hora que o corre é muito pesado, não é tranquilo. E aí dei uma reajustada nos meus horários e nos meus compromissos. Mas não adianta, chega uma hora da vontade de voltar, tem coisa que eu quero falar. E aqui é o espaço que eu posso falar um pouco com vocês a respeito de alguns assuntos, com um pouco mais de tempo, mantendo a responsabilidade, claro, e o foco da conscientização, né? Porque isso é um foco importante para mim. Então não adianta muito, às vezes no Instagram eu produzo realmente mais, mas são coisas mais curtas, mais rápidas, e de vez em quando dá vontade de falar um pouco mais a respeito de alguns assuntos. Então, vamos ao assunto de hoje e já vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, hein? Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar. Se você quiser comentar, deixar aqui um pouco aí da sua experiência, também fique à vontade, tá? Não gosto de fazer isso, acho um saco quando o vídeo começa com isso, mas a realidade é a seguinte, gente, às vezes a gente produz muito, se não tem essa interação e essa devolutiva de vocês, no sentido de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, enfim, acaba que a nossa movimentação é muito baixa e também não chega para as outras pessoas. Aí é uma injustiça, né? Porque acaba chegando um monte de coisa que às vezes nem é tão interessante assim, e aquilo que a gente produz com cuidado, que a gente prepara, que a gente roteiriza, não chega. Então, já deixa aí seu like, já deixa seu comentário, compartilha, se inscreve no canal. Como eu falei, coisas que eu não costumo fazer, mas puxa, se não tiver essa troca, realmente a parada fica complicada. Hoje eu tô aqui para falar sobre os arcanos menores. Sim, esses arcanos tão pouco falados. Se a gente for para a internet, a gente vai ficar um tanto quanto chocado de ver que a quantidade de material sobre arcano maior é muito superior à quantidade de material de arcano menor. Vocês já repararam isso? Impressionante, né? Livro, produção de conteúdo, criação de conteúdo, sites, isso desde sempre, até na época do blog, né? Os arcanos menores, eles têm muito menos lugar, muito menos espaço. E eu não acho, pelo menos minha opinião, tá? Não acho que isso é porque os arcanos menores são menos importantes ou porque as pessoas têm preconceito. Não, eu acho que realmente a gente acaba se atendo tanto aos maiores e os arcanos menores eles geram tantas dificuldades em vários níveis que a gente acaba preferindo não se enrolar ali, né? Fato é que encontramos muita coisa sobre arcano menor, pouca coisa sobre arcano. Desculpa, muita coisa sobre arcano maior, pouca coisa sobre arcano menor. E este mês, aproveitando que o meu curso desse mês é sobre os naipes e a leitura de planos nos arcanos menores, vai ser lançado agora em agosto. Estamos agora em agosto de 2026. Não sei quando você vai ver esse vídeo,
Mas, como o curso desse mês, que eu regravei, atualizei e fiz inclusive uma versão estendida, é sobre isso, eu tô com o assunto muito fresco na cabeça, né? E sim, de vez em quando eu venho em rede social e eu venho em palestras, masterclasses, eu trago esse assunto dos menores, porque eu acho que a gente fala pouco sobre eles, né? E, de novo, acho que isso tem a ver com o fato de que tem pouco material, a gente fica meio com o dedo de mexer nesse assunto. Aí, às vezes, gente que manja pouco vai lá e fala, isso só piora. Então, não tem jeito, a gente tem que pôr a mão na massa, né? Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre o título desse vídeo, que são três pontos importantes a respeito dos arcanos menores. Três coisas que a gente precisa saber sobre os arcanos menores, se a gente gosta de jogar essas cartas e se a gente se interessa por elas. Acho que principalmente três razões pelas quais a gente deveria considerar com um pouco mais de carinho os arcanos menores na nossa realidade. Eu anotei aqui para não sair muito do assunto, para não viajar demais na maionese, para a gente poder trocar e pensar juntos de uma maneira fluida. O primeiro ponto que eu trago para vocês a respeito dos arcanos menores e de estudar e conhecer melhor os arcanos menores é porque normalmente a gente vê muitas pessoas lendo a imagem do arcano menor. E se tem uma coisa que eu acho importante da gente trazer aqui, de trazer aqui para vocês, é que o arcano menor, ele não se pauta no desenho. Calma que eu vou explicar. Não quer dizer que o desenho não tem importância, tá? O que eu tô querendo dizer aqui é que o desenho do clássico, né, do tarô clássico, aí eu tô falando dos tarôs mais antigos, os tarôs como o tarô, por exemplo, de Marsella, que é o mais conhecido, mas a gente tem outros tantos clássicos originais aí no mercado, que inclusive são caros pra caramba, mas enfim, quando a gente olha para esses tarôs, a gente vê que tem ali um desenho sim, mas são desenhos sem historinha, né? Então, por exemplo, tem um dois de ouros, são duas moedinhas, ou dois pentagramas, ou duas pedrinhas, e é isso. 10 de copas, a gente tem 10 tacinhas, ou 10 copinhos, ou 10 coisinhas que lembram copo ou taça ou algo do gênero, certo? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a origem, a base ali no surgimento de tarô, traz para os arcanos menores uma imagem mais rudimentar, uma imagem menos alegórica. Então vamos falar sobre essa questão da alegoria. Quando a gente estuda arcano maior, a gente se apega super na alegoria. E é isso mesmo. Por quê? Porque o símbolo ali é essa alegoria, é esse desenho, é essa imagem. O cetro da imperatriz, a coroa da imperatriz, o escudo que está ali normalmente no colo da imperatriz, tudo isso tem um sentido, tudo isso tem um significado. Então a gente bate o olho ali na imagem quando a gente estuda a sério, né? Aqui eu não estou falando daquela associação mais imediata que a gente faz com imagem, como, por exemplo, quando a gente está no museu. Que a gente vê uma imagem de uma mulher sentada e a gente fala, ah, eu tenho a sensação de que essa mulher está triste, ou eu tenho a sensação de que essa mulher está feliz, ou, né? Porque quando a gente faz isso, a gente está ali interpretando a partir do nosso repertório. Isso não é leitura oracular, certo? Que é inclusive o que muita gente chama de leitura intuitiva, que bate o olho e aquilo que você vê, você fala. Isso é assunto para um outro vídeo, né? Vou até anotar aqui a questão do bater o olho e falar. Quem sabe mais adiante eu venho falar sobre isso. Aliás, se você quiser, se você achar uma boa, deixa aí nos comentários que eu venho e falo um pouco mais a respeito disso. Enfim, quando a gente lê o Arcano Maior, a gente estuda esses símbolos, essas imagens. Então, o que significa o cetro, o que significa a coroa, o que significa o trono, o que significa o escudo, e todo aquele contexto que envolve a imperatriz, que é um contexto bastante imagético, certo? Todas as cartas, né? Que, de novo, não é a mesma coisa de eu não saber o que esses símbolos representam e sair falando da minha cachola. Tema para outro vídeo, como eu já falei. Beleza, quando a gente faz isso nos arcanos menores, a gente meio que fica condicionada ou condicionado nesse movimento, né? Olhar a imagem, interpretar essa imagem
numa casa de jogo. Aqui eu nem estou falando de técnicas mais avançadas, como leitura de planos, por exemplo, direcionamento de casa, jogos complexos, nada disso, né? Costura de casa, enfim. Imagina que a gente está lá olhando a carta e traduzindo aqueles símbolos todos que estão naquela carta, certo? Certo. Quando a gente vai para os menores, os desenhos não são tão alegóricos assim. Então, como eu falei, assim, dois de ouros são duas moedinhas, 10 de copas são 10 tacinhas, e você fala. Nossa, isso não me inspira. Claro, porque você já acostumou a fazer, já está condicionado a fazer aquela leitura a partir da imagem, né? Aquela imagem às vezes ajuda a gente até a levantar vocabulário na hora de jogar. Quando a gente vai jogar o menor e não tem tanta alegoria assim, dá uma travadinha, né? A gente fala, nossa, como é que eu leio isso? Então, já deixo o spoiler para vocês. Nos arcanos menores, a chave de leitura é outra. O símbolo está no número e principalmente nesse número atravessado por um naipe. Por isso que nós temos quatro naipes que são a representação dos quatro elementos. Sendo assim, quando a gente aprende de uma maneira muito rápida ou muito superficial os quatro elementos, tipo copas é água, ouros é terra, espadas é ar e paus é fogo, tipo, uhul, aprendi tudo, né? E a gente entende ou imagina que sabe tudo a respeito disso, se a gente não se aprofunda nesse entendimento do naipe, por exemplo, quando a gente estuda o símbolo do número e a gente vai pegar esse número para atravessar ele com esse naipe, com o sentido desse naipe, não vai fazer sentido mesmo para a gente. Aí o que que a gente acaba fazendo? Vai lá no livro, ou vai na apostila, ou vai num site da internet e pega uma palavrinha-chave. Aqui a gente vai, portanto, vai encaminhando já para o segundo tópico, certo? Desse vídeo, que é se a gente não consegue ler a imagem, a gente acaba tentando reduzir isso a uma palavra. E quando a gente reduz o arcano menor a uma palavra, vai ficar difícil da gente jogar com ele, porque o arcano maior, vocês percebem que vai num sentido totalmente oposto. Tem muita alegoria, tem desenho, fala-se muito, tem mil possibilidades de interpretação. Aí você vai para o menor e fala, cara, não tenho o que falar aqui. Aí o dois de ouros vira uma carta de obstáculo transponível. É isso. Não consigo falar mais nada a respeito. Dois de espadas, obstáculo intransponível. 10 de copas, satisfação com realização. É isso. Só que quando a gente vai jogar, às vezes essa palavrinha não vai dar conta do recado, né? E é isso que acaba acontecendo. A gente vai empobrecendo essas cartas. Portanto, para fechar esse primeiro ponto, quando a gente decide aprender, vou colocar bem entre aspas aqui, aprender a jogar tarô a partir da imagem, do desenho, a gente vai tentar colocar nesse arcano menor a alegoria que a gente normalmente usa para ler no arcano maior. Mas são grupos de cartas diferentes, então a gente não pode esquecer disso para que a gente não tente enfiar uma coisa na outra, né? Aí a gente vai lá, pega um tarô inteiro desenhado e a gente só consegue jogar com aquele desenho. A gente não consegue trabalhar aquela lógica simbólica dos arcanos menores que fala do número, do naipe, dentro de um grupo, dentro de uma narrativa que existe sim nos arcanos menores e que muitas vezes a gente nem conhece. Então a gente vai na carta ali que tem um desenho e fala: "Ah, aqui tem uma moça feliz". Então vai dar tudo certo, né? O que a gente esquece é que o desenho alegórico no arcano menor é uma interpretação de quem desenhou esse tarô. Então, não, nem sempre, eu tô falando nem sempre, tá? Para vocês não ficarem muito bravos comigo, nem sempre real. Aquilo que está representado na carta faz sentido de fato na lógica simbólica. É por isso que às vezes você vai pegar um desenho ali bonitinho numa carta X, e aí quando você vai estudar essa carta, aquela carta não significa aquilo que você viu no desenho. Então, não, o arcano menor a gente não vai ler a alegoria.
No arcano menor, a gente vai trabalhar uma outra lógica. Quando a gente entende isso, a gente já começa a dar para o arcano menor a importância que ele realmente tem. A gente para de tentar fazer com um o que a gente faz com o outro, né? E aí a gente vai para o segundo ponto desse vídeo, que é, eu já tinha dado esse spoiler, reduzir o arcano menor a uma palavra-chave. Ou seja, a gente precisa estudar a simbologia dos arcanos menores, né? Descolar um pouco daquela expectativa do alegórico, preciso do desenho para interpretar. Fica difícil, porque realmente a chave muda. Então eu começo a reduzir tudo a palavra-chave, como eu falei para vocês. Dois de espadas é obstáculo intransponível, dois de ouros é obstáculo transponível. Quer dizer que essas cartas não falam sobre isso? Falam, gente. Elas realmente falam sobre isso. Porém, a gente precisa de mais repertório. E sim, nos arcanos menores é possível ter mais repertório. Você não precisa reduzir uma carta a uma palavra só. Dá para conversar, dá para entender, dá para contextualizar sim, só que a chave é diferente dos arcanos maiores, esse é o ponto. Não tem mais difícil, mais fácil, melhor, pior, é diferente, tá? E por último, aqui o terceiro ponto que eu anotei para falar com vocês é que a partir desse entendimento, ou seja, a partir desse entendimento não, a partir desse meio dessa repetição de padrão que a gente faz com os arcanos menores, a gente acaba colocando os arcanos menores no lugar de figurantes. E aí a gente vai ter um problema importante. Assim, mais de um, né? Mas eu acho o problema mais importante aí é que, por exemplo, quem joga com o método americano, que é basicamente você misturar maiores e menores tudo num maço e virar uma carta por casa de jogo, independente de ser maior ou menor que saiu ali. Se você entende o arcano menor como um figurante, vai ser muito complicado jogar no método americano. Porque quando sair o arcano maior, você fala mais, quando sair o arcano menor, você não fala ou fala uma palavra. E, segundo problema, se você jogar no método europeu, que seria combinar um arcano maior com um arcano menor juntos de uma mesma casa, então um parzinho de cartas ali na mesma casa, se o arcano menor é visto como um figurante, a gente vai ter dificuldade de fazer a junção entre essas duas cartas. A gente vai sempre minimizar ou usar o arcano menor como uma figura menos importante, ou ainda como futuro, ou como uma carta que acaba negando o arcano maior. Vocês percebem? Então, todo ponto aqui é: percebam o quanto o, o estudo da estrutura e uma boa fundação, uma boa formação nos arcanos menores faz diferença em todo o resto que vem depois. A gente hoje, nessa velocidade, nessa correria, nesse afã, né, nessa coisa do, principalmente essa romantização do autodidatismo, que eu aprendo tudo sozinho, tudo bem, não tem problema. Porém, quando a gente cai nesse olhar muito romantizado de que dá para fazer rápido, dá para fazer sozinho, dá para fazer sem troca, e não precisa de uma superestrutura, lá na frente isso vai gerar consequências bastante complicadas. Eu trouxe para vocês aqui três pontos que eu considero super importantes, mas esse vídeo podia ter fácil umas 3 horas. Porque assim, essa relação que a gente estabelece com o arcano menor, ela vai ficando cada vez mais complicada e está sempre ligada a uma base mal estruturada, uma base mal construída e mal sedimentada, certo? Então, quando a gente fala sobre, como eu falei, quando a gente fala sobre a dificuldade de ler imagem e o quanto isso pode ser complicado para você ao longo do tempo, porque nem sempre essa representação imagética no arcano menor ela condiz com a lógica simbólica desse arcano menor. Quando isso também é um problema. Quando a gente vai lá e analisa tudo a partir de uma palavra-chave, a gente reduz o arcano, consequentemente vai ter dificuldade de entender isso na prática, né? E por último, a gente coloca esse arcano menor como menos importante, como menos relevante, tendo dificuldade para jogar tanto no método americano quanto no método europeu. Ou seja, aqui são três pontos básicos, mas como eu falei para vocês, dá para ir longe nessa conversa e principalmente pensar um pouco mais a respeito disso com
carinho, com aquele cuidado devido. Eu trouxe até aqui para encerrar esse vídeo uma prova, né, de como os arcanos menores muitas vezes são entendidos como menos importantes e de como isso às vezes a gente faz sem perceber, ou a gente até herda, ou a gente até pega, né, dos outros esse pensamento e sai reproduzindo, sendo que aqui eu acho que o mais importante é que a gente está perdendo muita informação e a gente está perdendo também espaço de enriquecer uma interpretação. Para vocês terem uma ideia, aqui no livro da Sally Nichols, o Jung e o Tarot, uma jornada arquetípica, né? Um livro bastante conhecido, muitas pessoas começam a ler e pensar o tarô a partir desse livro. Eu mesma já conheci muita gente que começou por aqui, tá? Ela coloca no livro o seguinte. E eu tô aqui com a versão, inclusive, em português de Portugal, uma versão mais antiga, uma versão bem próxima ali da ideia da autora, tá? É, página 368, bem no finzinho, ela escreve o seguinte: daí que me parecesse importante encontrar um carteamento que use um número relativamente pequeno de cartas, ou seja, é importante encontrar uma tiragem com poucas cartas para ela, tá? E aí ela diz que é isso que nos interessa aqui, abre aspas. A razão que me levou a eliminar as pintas, que seriam os numerados, né, os naipes, foi que essas cartas, tais como aparecem no baralho de Marsella, são muito pouco interessantes. Fecha aspas. Isso está aqui nesse livro, página 368, e algumas outras edições deve estar em alguma outra página, mas está bem no finalzinho, tá? Aí quem quiser procurar para se certificar, vale dizer que assim, gente, isso não é uma crítica a Sally Nichols. Assim, se você está pensando isso, para, não vai por aí, não vamos por aí, não é essa a intenção. Mas eu estou trazendo aqui essa fala porque não só a Sally Nichols, mas outros tantos autores replicaram esse pensamento do assim, ó, os arcanos menores não são tão importantes, os numerados não são tão importantes. No caso da Sally Nichols, a questão é mais os numerados mesmo. Ela até olha para a corte em determinado momento, né? E tem alguns autores que também olham para a corte e para os maiores, veja, os que têm mais alegoria e não olha tanto assim para os numerados. E isso, gente, é uma coisa a se pensar, porque se o tarô tem 78 cartas, e se é possível usá-las, né? Usar essas cartas, e tanto no método americano quanto no método europeu, enfim, se a gente tem essa opção, por que não usar? E principalmente se cada um desses grupos, maiores e menores, tem a sua lógica própria, por que não conhecê-las? Por que não se aprofundar nelas? Por que não estudá-las, né, com carinho, com atenção e se desafiar? Porque é um desafio. A gente aprende a jogar com os maiores primeiro e depois, quando chega nos menores, a gente está num território novo. Mas veja, a gente pode olhar para isso como um grande problema e descartar os menores e diminuir a importância deles, ou a gente pode olhar e falar, não, um desafio. Vamos encarar esse desafio. Qual que é a dos menores? Vamos ver como é que é. Porque a partir do momento que a gente entende que aquele dois de espadas que eu falei, que é muito visto como obstáculo intransponível, quando a gente entende, por exemplo, que esse dois de espadas traz o dois, que é uma carta que pode tanto juntar quanto separar. Quem vai definir isso é o naipe. E aí a gente está em espadas, que é um naipe de luta, um naipe que traz mais inflexibilidade em algumas questões, um naipe que gera mais tensão, um naipe que traz intensidade. Então, que esse dois de espadas tem essa intensidade que tende a gerar confronto e não união, como é o caso do dois de copas. Quando a gente começa a perceber a história que tem por trás desse dois de espadas, a gente sai do obstáculo intransponível. E aí, esse dois de espadas sai, por exemplo, num relacionamento, e ao invés da gente virar e falar, ah, saiu uma carta de obstáculo intransponível, o que então significa que essa relação vai encontrar um problema insolúvel? Ao invés da gente acochambrar essa leitura, a gente pode muito bem explicar para a pessoa: olha, o dois de espadas é uma carta que gera um tipo de embate onde a gente tem duas partes.
número 2, certo? E essas duas partes estão bastante inflexíveis, cada uma ali no seu ponto de vista. Então, eu quero uma coisa e você quer outra coisa, por exemplo. Como é que a gente faz para entrar num acordo se ninguém está disposto a entrar num acordo? É difícil, não é? Isso gera um obstáculo difícil de ser superado. Então, para que a gente consiga entender formas de sair desse dois de espadas, a gente já precisa começar a pensar sobre flexibilidade. A gente precisa começar a pensar sobre acordo. A gente também precisa considerar a possibilidade de não haver espaço nem de acordo, nem de entendimento. E o porquê isso é tão importante? Porque se a gente está em espadas, a pessoa não está brigando por uma bobagem, ela está brigando por uma coisa que ela acredita. Olha o tanto de informação que pode acontecer dentro de um arcano menor, isso que eu estou falando rapidinho para vocês aqui num exemplo. Então, sim, os arcanos menores têm linha narrativa, os arcanos menores têm grupos de números, tem os números como símbolos, tem os naipes que são incríveis para a gente estudar, tem a leitura de plano, nem entrei nisso aqui ainda, que é, por exemplo, você tirar um naipe de copas numa questão financeira e não, na hora de jogar sobre vida material, você não tem que esconder o naipe de copas, tem que jogar, mas tem que saber fazer esse cruzamento. Para tudo isso, a gente precisa de uma boa estrutura, de um bom preparo, de uma boa formação, né? Às vezes a gente não teve, não tem problema. Tem cursos aí, meus cursos, inclusive, aí já faço o meu merchan aqui, tem cursos que vão contribuir para trazer informações que agreguem ao que você sabe, ou que de repente te ajudem a lidar aí com pontos de dúvida e lacunas que acabaram surgindo ao longo do caminho. O importante é a gente entender que os arcanos maiores têm uma relevância, são significativos sim e podem ser lidos com muita riqueza, saindo da palavra-chave, sem depender de desenho e sem achar que eles são menos importantes, porque não são. O tarô tem 78 cartas, cada uma delas tem o seu sentido, sua importância e o seu papel dentro de um deck de tarô, certo? É isso, gente querida. A gente se vê na próxima. Já deixo aí a reflexão para vocês e comentem, interajam comigo, porque aí os próximos vídeos podem, de repente, tratar de coisas que vocês tenham interesse em saber, tá? Não venho jogar tarô aqui, não venho jogar para ninguém aqui, não é o meu papel, mas sim falar sobre tarô e trazer esses pontos pode ser bastante interessante aí para a gente pensar juntos, principalmente para fomentar o estudo responsável, para lembrar que tarô é estudo para uma vida inteira, então que não adianta a gente ter pressa, o legal mesmo é a gente investir em conhecimento consciente. Até mais, gente, um abraço, tchau, tchau.